Boa noite, gurizada. Tudo certo? Vamos mais para mais uma aula, tá? Hoje, seguinte, hoje eu vou dar uma aula em introduções a funções, que era o que a gente aprendeu, tem a ver com o que a gente aprendeu, né? Na álgebra da última aula, e a gente vai saber como interpretar as equações em gráficos, ok? E para isso eu vou ter que introduzir vocês ao plano cartesiano, ok? Isso daqui que está aqui embaixo é o plano cartesiano. Tá reduzido, né? O plano cartesiano é infinito. E foi um plano para. Foi todo pelo matemático francês René Descartes. Ele foi uma maneira útil de localizar um ponto em determinado espaço por coordenadas verticais e horizontais, tá? Foi essa a melhor utilidade para a gente escrever, porque quando a gente trabalhar em funções, a gente vai ter isso, a gente vai ter uma lei que pega os números do eixo x e, e os transforma em um do eixo y. Então, para cada eixo x, vai ter um correspondente no eixo y e vai ter um ponto para definir ele, ok? Por exemplo, a gente tem esse ponto, opa, perdão. A gente tem esse ponto aqui, esse ponto A, pelas coordenadas cartesianas que ele tem, a gente percebe que o plano que eu peguei, ele tem os números distribuídos em par, mas a gente pegar na metade desse quadrado aqui, a gente consegue encontrar o número 3, ok? Então, o número 3 será o número do eixo x e o correspondente dele no eixo y vai ser o número 2, tá? Então, ele tem essas coordenadas, esse ponto aqui. A gente sempre se refere às coordenadas nesse padrão, tá? Uma coordenada A vai ser x e y, ok? E por que que é bom? Não tem nada mais, tá? O plano é isso. Mas por que que é muito importante a gente saber fazer isso? Porque a gente posteriormente vai querer estudar o comportamento de certas equações, igualando ela também a uma variável, tá? E a gente quer saber como ela se comporta para valores que a gente coloca nela e ela vai mudando, tá? É basicamente isso uma lei de função, ok? Isso aqui é fundamental para o nosso aprendizado, tá? Esse plano aqui. Por enquanto, eu vou focar mais na construção e, e qual que é a aparência de gráficos das equações que a gente trabalhou, né? E bom, como é sobre aquilo que eu tinha falado, a análise da função é basicamente a gente tem uma equação qualquer, a gente pode dizer ax mais b igual a c, e a gente quer ter um estudo de como essa equação se comporta no plano, né? Então, eu vou fazer a utilização, né, da lei em que eu vou ter um valor no eixo y que vai estar atrelado com essa equação aqui, que eu estou interessado em ver como se comporta, tá? Então, isso daqui é uma função que as pessoas gostam de abreviar também para função afim, ok? Esse nome é meio bosta, mas tudo bem, não importa muito, não é esse o ponto. É esse o formato que a gente vai estar trabalhando para estudar as funções polinomiais em primeiro grau, tá? E como que a gente vai construir esses gráficos e também como a gente vai encontrar pontos e resolver exercícios utilizando ele, tá? Bom, basicamente, no padrão, o que que a gente vai ver o comportamento dessa equação, tá? Como que a gente vai conseguir transformar isso num gráfico, tá? Primeiro eu tenho que, quando a gente não sabe como que é esse gráfico, eu sei algumas propriedades de como que a gente pode fazer isso, substituindo, né, os valores, por exemplo, de x para achar um y correspondente. Ou seja, vai ser um ax0 mais b.
por y0. Então, eu sei que vai ser esse o padrão. E como eu vou querer analisar para mais de um ponto, para a gente conseguir ver isso, então eu vou colocar para mais de um ponto, obviamente, porque eu não vou conseguir construir um gráfico de, de, de função somente com pontos, né? Isso daí não tem como. Então eu tenho que ter esse auxílio de mais de um ponto, tá? E, bom, no caso genérico vai ser mais difícil de a gente ver no, no plano que eu desenhei ali, então eu vou criar uma lei de função, ok? E para a gente vai fazer para todo caso, mas é só para ficar mais visual. Em primeiro momento a gente vai generalizar depois, ok? Então vai ser, vamos supor, 2x menos 1, tá? Se essa é a nossa lei de função, então a gente consegue simplificar isso aqui. Y0 igual a 2x0 menos 1 e y1 é igual a 2x1 menos 1. E tá, para isso eu vou utilizar agora pontos do x, ok? Vou botar x0 sendo igual a 1 e x1 sendo igual a 2. X0 sendo igual a 1 vai ser 2 menos 1, vai ser 1. E sendo igual a 2 vai ser 4 menos 1, vai ser 4, vai ser 3, né? Perdão. Então, ao ponto x0, isso aqui vai ser igual a y0, né? E aqui x0. Ó, x0, fudi totalmente. Y. Então, ponto A, que a gente estudou, né? No primeiro momento, que ele é igual a x0 e y0. Ele vai ser um no eixo y e um no eixo x também. E o outro ponto que eu posso chamar de B, que é x1, y1, ele vai ter no eixo x o valor 2 e o correspondente dele no eixo y 13. Então, eu posso unir esses pontos, né? E a gente vai ter um segmento de reta que une esses pontos, ok? É o primeiro momento que a gente vai tentar entender para conseguir bolar um possível gráfico que a gente desconhece ainda, ok? Bom, primeiro ponto que a gente tinha visto vai ser o 1, 1. Então, como ele está em números pares, o 1 vai estar aqui no meio, tá? Eu vou ter que trocar a cor da caneta. Vou marcar texto. Tá. Mas o 1 vai ser aqui, porque é bem na metade, né? Do 2. Então, esse ponto aqui é o 1, 1. E o outro ponto que a gente tinha visto, ele é o 2, 3, certo? Então, ele vai estar aqui. 2, 3, tá? Mesma coisa que aconteceu no outro. Então, aqui tem o A e tem o B. Então, a gente tem essa união dos pontos, né? Na qual, nesse mesmo segmento de reta, só vai, e nesses dois pontos só vai passar uma única reta. Então, vamos supor, a gente prolonga infinitamente, claro, não vai ficar muito bonito, mas finge que vai ocorrer aqui o prolongamento certo da reta, desse elemento. E por que que isso é importante? Porque, não vamos ver agora, mas como por esses dois pontos só pode passar uma única reta, isso é axiomático praticamente. Para todos os outros pontos que eu colocar um valor x genérico nessa lei de função que eu nós estamos estudando, y igual a 2x menos 1, eles também vão ter que passar por isso.
por esse segmento de reta. E a gente pode ir citando diversos casos para no qual isso daqui vai ocorrer nesse prolongamento que a gente está estudando, né? Podemos botar até casos mais simples, né? Por exemplo, esse outro ponto na lei de função que a gente estava estudando, que vai ser aqui ao centro zero, então ele vai ter um correspondente na própria reta em que ele vai ser nulo aqui. Bom, então vamos colocar na reta mais um ponto. Ah, na lei, né? Vamos supor que é o y0 que eu tinha colocado. Só que agora eu vou substituir por zero, né? Então isso aqui vai ser nulo e vai ser um. Então existe esse ponto aqui, ok? Esse ponto aqui é zero menos 1, tá? E percebe que esse eu poderia ter usado esse exemplo antes para provar, mas não tem problema agora, só para fingir que vai funcionar também. Em que se eu tenho um ponto que ele está regindo sobre essa lei, ele está situado nessa reta aqui também, está, então todos os outros pontos eles vão estar situados sobre essa reta também, né? Desde que ele tenha esse comportamento, 1 sobre 2x mais 1. Então, esse é o comportamento, né? A função polinomial do primeiro grau é de ela ter, de ser uma reta, né? E, bom, a gente vai fazer alguns estudos acerca dessa reta, tá? E pegando ela para casos genéricos, tá? Estudando alguns, e vamos estudar alguns pontos específicos, sabendo que ela tem um comportamento de reta. Porque agora, no nosso estudo, a gente vai utilizar o caso genérico e vamos estudar alguns pontos, né? Agora a gente percebeu que quando a gente tem o do eixo y, um valor zero, a gente pode colocar como o nome disso aqui, o coeficiente linear. Ele sempre vai ser igual a y quando x for igual a zero. A gente deduziu isso daquele caso ali, perfeito? Então a gente tem esse ponto garantido que a gente consegue ver que vai pertencer a ele, y é igual a x mais b. A gente pega uma reta qualquer aqui e escala infinita, tá bom? Esse ponto aqui, ele vai ser 0b, é o que a gente tinha visto. Tá. E esse ponto aqui, eu quero ter um estudo sobre ele. E também é um ponto bem importante isso aqui, que é onde a reta cruza o eixo x. E, cara, se aqui era o que a gente tinha falado, que aqui a reta cruza onde o x é nulo, ali a reta cruza onde o y é nulo. Percebe? É esse ali o comportamento daquele ponto. Então a gente vai fazer o estudo inverso. Já que agora eu fiz quando x for igual a zero, eu vou fazer quando y é igual a zero. E vamos saber que ponto é aquele. E quando y é igual a zero, ou naquele ponto pode ser chamado da raiz, né? E o ponto sobre a reta vai ser a raiz nesse polinômio do primeiro grau. Então, quando y for igual a zero, a gente vai ter ax mais b. A gente subtrai menos b em ambos os lados, vamos ter menos b igual a x. Dividimos por a em ambos os lados, vamos ter menos b sobre a sendo igual a x. Então a raiz vai ser, e aquele ponto, vai ser, vai ser igual a x menos b sobre a y zero. São pontos muito importantes. E, cara, conhecendo esses dois pontos, a gente consegue daí já traçar ela, né? A gente pega a lei da função e a gente bota esses dois pontos no plano cartesiano, a gente já pode passar a conhecer a reta e qual que é a inclinação dela. Vai ser o próximo ponto que a gente vai entender, tá ok?
Esse ângulo aqui se refere à inclinação dela, tá? E, bom, eu vou querer ter um estudo desse ângulo e como ele se relaciona com os coeficientes dela, tá? Isso vai ser o próximo ponto que a gente vai estudar. Tá? O coeficiente angular, por isso que tem a ver com ângulo. E vamos demonstrar já. Coeficiente angular. Tá, voltando aqui, ah, e vou apagar isso aqui também antes. Traçando uma outra reta aí. Bom, ah, a gente vai querer saber o comportamento desse ângulo, pegando dois pontos distintos, tá? E como que a gente vai conseguir saber como que esse ângulo, essa inclinação se entrelaça com os coeficientes da nossa equação polinomial do primeiro grau. Funciona. Bom, por isso daqui não dá para provar, tá? Mas a gente consegue dizer que esse ângulo é igual a esse, tá? Cara, ele passa. Isso daqui é um problema bem mais muito antigo, mas isso daqui parte de um conhecimento que a gente reconhece como verdade. Qualquer coisa que a gente tentar utilizar para provar isso deriva disso. Tá, mas esses ângulos são iguais, tá? Ah, e por que que eu estou deslocando o alfa para cá para falar porque é igual? Porque eu falei que eu conheço esses dois pontos aqui, que eu vou botar também como x0, y0 e x1, y1. Então, eu sei que, a- pela definição, né, esse valor aqui vai ser y1, porque pela definição de como se encontra um ponto do plano cartesiano, e aqui vai ser x1, tá? E aqui vai ser x0, tá bom? E aqui y0. Bom, ah, conhecendo esses pontos, a gente vai saber que o tamanho desse segmento aqui vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Ou seja, essa é a diferença de altura entre os pontos e essa é a diferença horizontal entre os pontos. Então, como é uma diferença, eu vou escrever como y1 menos y0, esse segmento aqui, e esse como x0. Eu não vou escrever ele que já está muito poluído. E esse aqui como x1 menos x0. Eu vou ter essa visão mais especificada nas aulas de geometria posteriormente, que eu vou guiar vocês, ok? Mas por enquanto é isso. Então a gente vai ter. Agora vamos traçar. Ah, que costume de pegar o marca-texto que tem. Ah, esse triângulo tem esse ângulo alfa, y1 menos y0, um x1 menos x0. E, ok, eu vou ter uma introdução a vocês também, as funções trigonométricas posteriormente, mas isso aqui, como as aulas elas não são gravadas numa ordem específica, eu vou passar tranquilamente para vocês conseguirem entender uma função trigonométrica que se chama tangente, tá? Eu não vou entrar em detalhes específicos, porque vai ter uma aula só para isso, mas a definição de tangente é a razão
entre o lado oposto dela e o adjacente, em que não sejam os maiores lados do triângulo retângulo, tá? Porque isso aqui tem um nome específico, porque eu não vou poder entrar em muitos detalhes, porque senão eu vou ter que traduzir vocês as definições. Então, vai ser a razão do lado oposto e do lado adjacente em que não é o maior lado do triângulo, tá? Então, y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Então, isso daqui é uma propriedade angular, tem a ver com o ângulo. A tangente do ângulo é guiada por esses valores, certo? Só que isso são os valores do ponto, né, cara? A gente não tem os pontos na função. Isso daqui tem que ser um valor generalizado. E bom, isso daqui pode ser para qualquer ponto, né? Só que quando a gente olha para a função, a gente já quer ter informação desse ângulo, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Eu vou pegar uma própria demonstração e fazer uma relação do tipo se A igual a B e B igual a C, então A é igual a C, né? Vou fazer esse tipo de relação. Eu não vou fazer os estudos de relações, tá? Eu nem vou entrar no nome desse tipo de relação. Eu não acho isso tão fundamental. Talvez uma formalização, mas só que mais para frente eu vou introduzir isso. Mas por enquanto eu não acho legal a gente aprender esse tipo de coisa, tá? E eu vou guiar você para ter uma base em outras coisas e ser mais fundamental e terem melhores ideias em outros ramos, tá? Bom, esse é o ponto, tá? Então, o A igual a B que a gente tem é esse tangente de alfa igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0, tá? Cara, e se eu coloco esses pontos na função, será que eu não consigo achar algo semelhante? Vamos ver, então. Eu consigo ter y1 sendo o A x1 mais o B e o y0 um A x0 menos mais B. Cara, isso foi interessante fazer essa análise de colocar numa função, porque eu quero que ela esteja entrelaçada com informações que eu consigo captar naquele momento só olhando para a função, sem precisar de pontos, ok? E bom, como a gente sabe que o numerador é o y1 menos o y0, a gente consegue aparecer esse y1 menos y0 subtraindo da primeira equação a segunda. Então eu vou fazer isso. Y1 menos y0 é igual a x1 mais b menos ax0 menos b. O sinal de menos 1 multiplicou tudo. Se lembra daquilo que eu tinha falado já na outra aula. Mais b com menos b. E o a a gente consegue colocar em evidência, certo? E olha que fera aqui. Isso daqui não é o x1 menos x0 do denominador. A gente vai passar dividindo. E olha aqui que a gente encontrou. Isso é igual a velho. Então, o a é igual ao tangente de alfa. Que informação legal. Então a gente tem a informação da inclinação da reta só olhando para o coeficiente que multiplica o x. Por isso, coeficiente angular, tá, gente? Porque ele está interessado com a informação da angulação que a reta tem com o eixo x, tá? Isso daqui é uma convenção, né? Porque a gente pode fazer a mesma análise para o eixo y, mas não é útil, porque a gente não olha o plano virado, né? A gente olha o plano em relação ao eixo x. Até porque a gente vai pegar informação de um ponto que está no eixo y que a gente não conhece pela lei da função, tá? Não vai ser tão agradável, tá? Mas esse daqui é a demonstração principal, tá? Do A igual a tangente de alfa. E, bom,
eu não também introduzi as funções inversas das funções trigonométricas. Não vai ser agora o ponto, mas eu vou dar uma breve explicada para vocês entenderem que o alfa é igual ao arco tangente de A. Opa, não é o alfa igual ao arco tangente de alfa. Isso aqui tá errado, foi mal. É o tangente de A, tá? O que isso está querendo dizer? Que esse ângulo é o arco cuja tangente tem valor A. É exatamente isso. Esse ângulo, esse arco, tá? É o, é o que tem o valor da tangente como sendo A, tá? Então esse daqui vai ser o ângulo. A gente consegue conhecer o ângulo por essa informação, tá? Não precisa decorar isso daqui, mas é só uma equação que posteriormente vai fazer sentido para vocês. E que vão poder ter exercícios pedindo esse tipo de informação, tá? Então, seriam essas a aula de construção de gráfico de função do primeiro grau, né, que, opa, vou ter demais. Eu vou ter outra aula, tá, para ensinar a construção de funções do segundo grau, só que o nível de dificuldade vai crescer, tá? Não vai ser tão fácil, mas que nem esse, porque a gente vai ver que a função vai ter um comportamento diferente, tá? E é bem complexo para eu conseguir você entender também, vou fazer com que vocês entendam algumas coisas, não ter que ter raciocínios mais avançados. E até determinados tipos de comportamento eu vou ter que fazer com que vocês dominem conceitos avançados, tá? Mas eu vou tentar criar uma aula mais lúdica e com conceitos mais básicos para a gente conseguir entender bem já as funções do segundo grau, tá? Espero que tenham gostado da aula de função polinomial do primeiro grau. Claro, a aula não é completa, uma introdução, informações básicas que a gente tem que ter sobre funções, tipo distância de ponta reta, distância de reta, coeficiente angular no cruzamento das duas retas, esse tipo de coisa que a gente vai ver também quando crescer bastante o nível de dificuldade. Essas questões eu vou passar em aulas de resolução de exercícios, demonstrando elas também, mas para vocês entenderem a aplicabilidade deles, tá? Porque não adianta eu passar um tendaréu de fórmulas agora para cada caso, vocês não vão memorizar tudo, e eu quero que vocês entendam a parte mais básica, os elementos fundamentais, para depois, quando vocês verem, ah tá, vou aprender essa fórmula nova aqui e como ela funciona, entender o porquê e aplicar em exercício. Não, não vou despejar uma bomba de fórmula e se vira aí, tá? Por isso que essa aula vai ser mais tranquila, tá? Ah, porque tem muita coisa aqui dentro. Não vai ser igual à última aula que eu tinha falado também sobre as equações de primeiro e segundo grau, porque era uma aula muito grande, tá? Foi uma aula muito grande, foi tipo uma aula de uma hora, mas se eu passasse ia dar bem mais do que uma hora tudo que a gente teria que aprender, tá? Sobre as equações, sobre as funções de primeiro e segundo grau, tá? Não, não daria para fazer isso. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Foi essa a introdução a funções polinomiais do primeiro grau.